que é o personagem, né? Que os pintores, né, nos elegeram aí como o cara do cimento queimado. Não me sinto assim, pelo amor de Deus, até porque nós temos profissionais de alta capacidade, né? Nós estamos falando a nível de Brasil, aí tem muita gente boa que faz. O que o Edson Costa faz é apenas uma técnica que funciona, que é o mais importante que eu quero que vocês peguem dessa técnica. Não como o cara, o cara é o cara. Não, não. Eu quero que vocês aprendam a técnica e coloquem em prática, porque essa técnica realmente ela facilita a vida do pintor, tá? Vamos na prática para vocês entenderem como que funciona isso. Então, ó, nós vamos pegar a nossa embalagem aqui, tá? Dica de ouro, né? Toda vez que eu abrir a embalagem, né? Seja massa de efeito, seja o nosso baldinho aqui, eu faço aquela limpeza básica, né, pessoal? Tiro aquelas possíveis ressecamento que está aqui na borda, eu vou lá, tiro, para que não contamine o restante lá. Isso se tiver, pessoal. Se não tiver, abre, mexe, dá aquela mexidinha e vamos para a aplicação. O produto ele já vem pronto para uso, ele é externo, tem muito pintor que não sabe, ó, o produto é externo e detalhe, eu não utilizo lixas, eu não utilizo resina, não utilizo cera. Por quê? Por quê? Porque o produto, a composição química dele já me propõe isso. Ele já vem com a resina, então é um produto de alta performance, pessoal. Ele não precisa colocar resina. E vale lembrar que uma vez que você colocar resina, você altera a característica do efeito. Esse é o mais importante que o profissional precisa saber. Mas de qual produto que eu estou falando? Estou falando desse cara aqui, desse camarada aqui, ó. Então, produto souvenir não precisa cera e nem resina. Ah, Edson, mas e se eu quiser colocar resina porque meu cliente quer? Senhores, expliquem para os seus clientes que o produto já vem com resina. O cliente, às vezes, ele não sabe disso. Às vezes, ele quer a resina. Por quê? Porque na cabeça dele, ele acha que vai dar mais proteção. Legal, bacana. Só que, se você explicar para ele que o acabamento é um fosco natural, que o acabamento ele já tem a resina e que eu posso jogar um copo de água e nada vai acontecer, pode ter certeza. Está aqui um cara como testemunha dizendo isso para vocês, que ele vai aceitar o que você está explicando, mas cabe você, profissional, explicar isso para ele, porque muitas vezes ele não sabe. Então, muitos pintores às vezes confundem, tem essa confusão. Eu posso aplicar resina, eu aplico resina, eu não aplico resina, né? Esse camarada, nós estamos falando do produto souvenir, não precisa, tá? E assino embaixo quantos BO tiver. Ah, precisa assinar, eu assino embaixo, não precisa resina. Eu já fiz várias paredes externas, tá lá intacta, pessoal. Tá beleza? Especialista Edson Costa falando, pessoal. E vamos lá. Nós temos mais 2 efeitos para mostrar ainda para vocês, que é o cimento queimado. E deixamos uma surpresa por final, né, Edson? Que é o... O efeito mármore, pessoal. Então vamos lá. Vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho. Manda para o seu amigo pintor, manda para o grupo de pintores essa live que está rolando. Manda lá para o pessoal entrar, para a gente cada vez mais capacitar profissionais, pintores e pintoras, para que vocês tenham cada vez mais direcionamento de efeitos decorativos e saber cobrar lá na frente 1 metro quadrado, como aplicar em algumas situações. Beleza, gente? Edson, você falou aí de como arrumar, de como aplicar o produto, mas e o sistema de pintura num todo? Como a gente deve fazer para aplicar o cimento queimado? Tem que preparar a superfície, tem que deixar na cor do cimento, tem que entrar com um acrílico fosco, o fosco completo da souvenir, tem que deixar essa cor, tenho que fazer um fundo acetinado, semibrilho. Como eu devo fazer, Edson? Excelente pergunta, Renato. Você está parecendo os pintores. Que legal, cara. Que legal. Fico muito contente de poder responder isso para... Estou imaginando que já chegamos a 1 milhão de pessoas aí, né? Ah, eu acho que no mínimo, né, Edson? No mínimo. Pessoal, é o seguinte, ó, brincadeira, mas vamos lá. Tipo de superfície, eu preciso sempre, tá? Quando eu estiver falando desse cara aqui, pega aquela outra lata, eu já vou mostrar para eles. Quando eu estiver falando desses caras aqui, ó, desses 2 caras, tá? Esses 2 caras... Eu recomendo que a parede esteja emassado e pintado. Ponto. Tá? Que tipo de pintura, né?
branco, fosco, que eu uso e já vou explicar o porquê que eu sempre faço em parede fosca e entendo que para mim é melhor, tá? Vamos lá. Nós estamos falando, os nossos dois próximos efeitos, tanto o cimento queimado e o mármore, vocês acreditam que eu também uso a técnica do vaca malhada no mármore? Sempre usei, pessoal, tá? Essa técnica nós começamos em 2012, tá? Devido à dificuldade que eu tinha de aplicar a massa de efeito. Então, a vaca malhada, na verdade, ela começou com o concreto aparente lá atrás, em 2012, tá? Nós começamos a aplicar dessa forma, por quê? Porque quando eu tentava aplicar essa massa, levando tudo de uma vez, eu tinha dificuldade. Ela riscava, ela embolava, ela fazia um monte de coisa. Então, o que eu parei e pensei? Falei, bom, preciso criar um mecanismo para que eu possa aplicar a massa está aí. E aí, pessoal, eu comecei a aplicar nesse sistema de vaca malhada, que é a primeira demão, que eu falo que define tudo o efeito, tá? Como base. Eu não tive mais problema, as minhas paredes não são riscadas, minhas paredes não embolam, né? Eu vejo o pintor falar, a massa embola, mas embola porque você está tentando passar a massa, né, num lugar que você já passou, então você tem que ter esse critério. E quando você usa, né, a técnica do vaca malhado, você tem um espaço branco para você passar a sua ferramentinha, mesmo em cima daquilo que você já passou. Não vai acontecer absolutamente nada, tá? Legal. Ó, pessoal, dicas extremamente valiosas do Edson Costa, hein? Pessoal, vocês estão vendo que o Edson tá aplicando numa superfície, né? Num MDF branco. Muita gente pergunta, Renato, é necessário aplicar um acrílico, um fosco completo da Suvinil na mesma cor do cimento queimado? Não é necessário, pessoal. A gente pode usar o quê? A gente pode usar, deixar no branco. Ah, tá na massa? O que eu posso fazer? Na massa eu posso aplicar o cimento queimado direto? Posso. Mas tem uma dica aí, Edson, em cima da massa? O que você recomenda em cima da massa corrida ou da massa acrílica? Sempre em cima da massa acrílica, né? É muito importante, uma vez que você aplicou a massa acrílica, a massa corrida, vamos falar em termos... Porque assim, todos os produtos têm garantia. Todo produto da Suvinil tem garantia, correto? Correto. E para você ter essa garantia, você precisa de fato fazer o que o fabricante pede para você fazer, os conceitos básicos. Então eu preciso ter massa corrida, eu preciso ter uma tinta. Mas essa tinta ela não está lá por acaso, né? Essa tinta ela está lá para dar sustentação para essa massa minha que eu vou entrar aqui. Até pode, Renato, entrar em cima de massa acrílica, não massa corrida, hein, pessoal? Massa corrida é padrão. Passou massa corrida, tinta. Eu preciso isolar a massa corrida. Então essa tinta ela vai funcionar como? Ela vai isolar aquela massa corrida que eu apliquei, ou massa acrílica, ela vai isolar e vai me dar sustentação para essa massa nova que eu vou entrar, tá? E aí, né, chego lá o Renato, né? Convoquei o Renato para vir fazer uma auditoria na minha parede, porque deu um possível BO lá na minha parede. O Renato, ele vai lá, como técnico da Suvinil, ele vai lá e vai constatar se você aplicou a tinta ou não. Porque o seu cliente vai falar, eu não comprei tinta acrílica, ele aplicou direto. E aí, pessoal, acabou a sua garantia. Então, questão de garantia, a gente recomenda sim que você seja massa acrílica, aplicar sim 2 demãos do nosso amiguinho lá, fosco completo branco, tá? Por que eu não aplico, pessoal, o fundo na cor, tá? E aí agora a gente vai mostrar isso na prática para vocês, tá? Antes mesmo de eu começar a aplicar aqui, ó, na minha base, o que eu vou fazer, né? Vou pegar a minha espátula e vou dar uma quebrada. Eu posso pegar uma lixa, dar uma lixadinha também. Quanto mais liso essa superfície, melhor o meu acabamento, né, Edson? Porém, e aí seguindo, né, o nosso raciocínio com questão de fundo, né? Renato, você é meu cliente agora. Você acabou de gastar 25 mil reais de obra comigo. Você acabou de pintar sua casa comigo. Você falou para mim assim, Edson, eu quero uma pintura algodão egípcio. Todo mundo conhece o famoso algodão egípcio. Todo mundo conhece essa cor. E aí você acabou de pintar a casa. Só que aí aos 55 do segundo tempo você falou, Edson, eu queria um efeito bacana que eu vi na internet, o cimento queimado. E aí você faz a seguinte pergunta para mim, mas eu vou ter que pintar de novo? Aí o Edson, né, chega e fala, não, você não vai precisar pintar de novo. Sabe por quê? Porque esse camarada aqui, ele te dá essa cobertura, ele te dá essas condições de fazer o serviço para ele. E vou dizer mais, para ele ficar mais feliz, ele e a esposa dele. Ficar feliz é o seguinte, ó,
Não tem nada de sujeira. Sabe o que é fazer um efeito sem nada de sujeira? Vocês acreditam nisso? Existe essa possibilidade? Existe. Usar a técnica do vaca malhada, usar esse cara aqui, é zero de sujeira, porque não vai ter lixa, não vai ter cera, não vai ter nada. Vai ser um serviço totalmente limpo. Então, essa é uma das razões que a gente fala, ó, vai fazer, chegou lá, tá branco, ótimo, é o que a gente deseja, tá? Se o cliente perguntar para mim, eu preciso preparar a parede, eu vou recomendar para ele superfície branca, por quê? Porque eu consigo identificar os pontos de massa muito mais fácil, principalmente quando eu estou espalhando essa massa. Se eu coloco a massa da mesma cor, tá? Vejam bem, pessoal, novamente, ó, comigo aqui, sulvinil, hein? Estou falando de sulvinil. Quando eu coloco uma camada de tinta aqui, tá? Automaticamente, o meu cérebro vai mandar eu fazer o quê? Ele vai mandar eu fazer o quê? Com a massa? Espalhar por inteiro, Vai mandar eu raspar a massa. O meu cérebro vai mandar por quê? Porque já tem produto lá, já tem tinta na cor, né? Supostamente na cor. E acreditem, por mais que você mande pigmentar na máquina, a cor da tinta não vai chegar na cor da massa. E aí tem um problema nisso aí. Qual é o problema? Qual é? Conta pra gente. Quando você pega uma área externa ou uma área molhada, como é o caso do banheiro, se você aplica essa massa raspando, o que vai acontecer? Você está tirando a resistência do produto. E muitos pintores às vezes me falam, Edson, mas eu aplico 3, 4 demão, não cobre. Mas não cobre porque você está raspando. É porque você está raspando. Então, como que eu faço para não raspar? Eu vou pôr a minha ferramenta aqui, vou praticamente deitar minha ferramenta, né? O ângulo, pessoal, é quase realmente deitar a desempenadeira, tá? E vou trabalhar com a minha mãozinha solta aqui, né? Eu falo nos meus treinamentos práticos, né? Nos treinamentos presenciais, que o pintor, nessas horas, tem que ter a mão solta aqui, ó. A mão tem que trabalhar soltinha, né? Então, até a empunhadura, né? A empunhadura, geralmente, a gente corrige isso aí nos treinamentos presenciais. Por quê? A gente mostra na prática lá pro camarada que quando ele segura a ferramenta assim, ó, a ferramenta ela tem, ó, se vocês pegarem, ela tem esse lado extremo menor e tem a base dela aqui maior. Quando eu seguro a ferramenta assim, ó, por mais habilidade que o camarada tenha, por mais, né, prática, né, que ele tenha. Eu acredito, né, para a técnica do vaca malhada, você vai ficar meio engessado. Então, o que vai acontecer? Quando você segura a ferramenta dessa forma, qual é o movimento que você faz? A famosa meia-lua, tá? É muito comum, até porque vício de pintura mesmo. Nós temos esse vício. Então, é muito natural você, pintor, que está acostumado a pegar a ferramenta dessa forma, colocar a massa e já sair fazendo esse movimento. E na decoração, uma coisa que eu aprendi, com esse tipo de massa, é o seguinte, você tem que trabalhar a sua mão para que essa massa saia o mais desenhado possível. Por quê? Porque isso vai refletir no efeito final. Então, se você faz o movimento meia-lua, tá? E aí, uma das características da massa é a mancha, é da mancha. Então, quando eu faço esse movimento, né? Eu vou ter duas costelinhas aqui, ó, de dois lados, e vai ficar esse movimento. Por quê? Porque é característica da massa. E aí, quando você vem com a segunda demão, né? Que você vai só raspar a massa, vai mostrar aquela meia-lua que você faz. Por isso que muitas aplicações, os senhores podem perceber que tem esse movimento aqui, ó, tá? Movimento aqui. Então, é isso. Vou fazer esse tipo de aplicação, né? Vou aplicar na parede inteira, tá? E aí, qual é o tempo, né, que a gente tem para fechar os espaços brancos? Então, não dá, não, ainda não. Ainda não? Deixa esse segredo aí, Edson. Pessoal, Deixa eu aplicar mais um pouquinho. Isso. Pessoal, aonde eu tenho que aplicar esse produto? Em superfície lisa. Não posso, tá? Não devo aplicar em superfície de reboco, porque eu tenho uma superfície acidentada, tenho uma superfície cheia de rugosidade. Ou seja, eu não vou conseguir entregar um acabamento liso. Ah, Renato, é necessário fazer um nivelamento? Sim, se você quer um nivelamento, quer um acabamento mais liso, preciso fazer um nivelamento. Com massa acrílica sempre e fazer a aplicação do fosco completo, tá? 2 demãozinhas, deixar de branco, que fica mais fácil para você selar essa superfície e depois entrar com a aplicação do efeito. Ok? E aí, Renato, meu amigo Renato,
E aí, Edson? Por que vaca malhada, né? Por quê? Conta pra Fala nós. se não parece uma vaca malhada o negócio. Parecendo uma vaquinha malhada Gente, mesmo. ó, com todo respeito, pode ser um cachorro, pode ser um gato, o que vocês preferirem. Mas eu coloquei vaca malhada com todo carinho, porque realmente você olha para as manchas, parece aquelas manchinhas, né, da vaca malhada. Então, por isso que nós colocamos a famosa vaca malhada. E tá ficando famosa, hein? Aliás, só para vocês saberem, chegou um vídeo para mim essa semana que os gringos lá, acho que da Israel, alguma coisa assim, está usando essa técnica. Olha, então, a sua técnica é internacional mandaram já, esse então, vídeo pra mim, mandaram esse vídeo para mim. Legal. Eu falei, pô, que legal, cara. Que legal. Edson, tem gente perguntando, com essa aplicação da vaca malhada, qual é o rendimento? Se eu aumento muito o rendimento do cimento queimado, né, do de 5 quilos. Então, pessoal, a gente pode fixar que esse rendimento vai ser de 8 a 9 metros quadrados acabado. Acabado. Tá? Certo isso, Edson? Certíssimo. Porque assim, acabado. ó, primeiro eu preencho, né? Eu mesclo, eu mancho a superfície com a primeira camada, que é a famosa vaca malhada. Depois eu preciso completar essa aplicação. Mas aí que vem aquele segredo que eu pedi para você segurar um pouquinho. Pessoal, quanto tempo, Edson, eu devo esperar para vir completando, puxando massa da onde não tem para onde tem? Quanto tempo, Edson? No nosso caso aqui, vai ser VaptVupt, né? No nosso caso aqui, sai uma, entra outra, tá? Então, pessoal, ó, esse é o desenho que eu construí inicialmente, tá? E aí, respondendo a pergunta do Renato, tá? Aqui a gente já tá com a superfície seca, tá? Qual é o tempo estimado que eu demoro para preencher isso aqui? E aí, o mais importante, que eu respondo essa pergunta diariamente. Primeira demão, pessoal. Eu só vou considerar a primeira demão quando eu fechar toda a superfície. Porque senão, como que eu calculo isso, o gasto de material, né? Então, para eu considerar a primeira demão, quando eu fechar os espaços brancos. Combinado, pessoal? Então, a gente entra com a vaca malhada, tá? A gente entra com a vaca malhada, espero lá de 30 a 40 minutos, que já vai ficar essa secagem aqui que vocês estão vendo. E aí, meus amigos pintores e amigas pintoras, eu posso pôr a minha desempenadeira à vontade. Eu posso passar em cima daquilo que já passou ali, não vai me acontecer nada. Não vai acontecer, por exemplo, aquela reclamação do pintor falar: ai, tá embolando a massa, ai, tá não sei o quê, ai, não sei o quê. Não vai ter isso, gente. Vocês vão aplicar aqui, nós vamos mostrar para vocês. Edson, mais perguntas. Mais fácil, pois não. Mais perguntas. Eu posso fazer esse vaca malhada mais manchado? Bom, excelente pergunta, tá? Isso aí tem a ver com o quê? Com a questão da característica do produto. É sabido que quanto mais demão eu dou, mais manchado ele fica. Então, por exemplo, nessa técnica vaca malhada, pessoal, o manchamento que você consegue é uma coisa absurda. Então, eu acho dificilmente o pintor querer dar mais mancha ainda do que tá. Então, já fica uma mancha bem legal, bem assim, bem satisfatório, tá? E eu estou dizendo isso porque a gente faz isso com frequência, em média, aí 2, 3 trabalhos por semana desses coisas assim, e os clientes falam: ó, é isso mesmo que eu queria em termos de mancha, tá? Então, se você quiser dar mais manchado, dar uma terceira demão. Uma terceira demão em cima já da vaca malhada e do complemento de massa que você aplicou. De novo, ó, com 2 demãos já é muito satisfatório. Não precisa, vocês vão ver que não precisa realmente, ele já dá aquelas manchas satisfatórias, tá? E aí eu vou fechando, né, os espaços. Pegou algum pedaço de massa seca aqui, pessoal, é só tirar, não tem problema, tá? Aí eu tiro, ó, e vou fechando. E muitas vezes, né, Edson, essa contaminação pode ser também da tinta que aplicou, que enquanto a tinta estava secando, pousou um bichinho, caiu uma poeira, alguma coisa que pode ter ficado na superfície, certo? Certo. E aí você pode pegar a espátula e vir raspando, tirando aquela contaminação que tinha ali, para não ficar uma marca, não ficar um risco na aplicação. Ó, lembra que eu falei? A posição que você coloca a ferramenta, ó, o desenho que você faz com a ferramenta, ele vai ficar. Ele vai ficar. Então, se você faz o movimento meia-lua, ele vai ficar meia-lua aqui. Então, essa parte aqui, dessa aplicação, é a parte que define o seu efeito.
né? Se você aplica ela rápido demais, né? Porque quando as pessoas aplicam rápido demais, vai aplicar ela muito grossa, ela vai ficar uma camada muito grosseira, tá? E você não vai ter, ó, esse tipo de... Quando você passa o seu dedo aqui, ó, é como se não tivesse nada aqui, pessoal, tá? É como se eu tivesse lixado, então tá muito rente, tá? Então essa é uma das vantagens da vaca malhada. Além de você espalhar melhor o produto, ele dá um acabamento melhor. Ele não vai ficar com rebarba. Ó, Renato, confere aqui, ó, passa... Eu não lixei, tá? Olha aí, ó. Ele tá praticamente sem rente. rebarba. Tá sem bem rebarba. Então, isso é uma das vantagens de você usar essa técnica para a primeira demão. Na segunda demão, você vai vir raspando normalmente o que você já está acostumado a fazer, tá bom? Então, ó, eu vou fazer o que aqui? Eu fecho esses espaços brancos, tá? Fecho todos os espaços brancos, tá? Sempre colocando massa nos lugares que não tem, né? Da onde não tem para onde tem, né, Edson? Nesse caso aqui, ó, é bem tranquilo, porque... Os lugares que nem aqui, ó, essa parte aqui, pessoal, ó, essa parte que tá seco. Então eu posso pôr a ferramenta ali em cima, passar a massa, tranquilo. E aí fica até mais fácil de entender, né, onde tá branco aqui, que eu preciso deixar o cinza. Que cor que é essa aí, Edson? Entendeu? Esse é o dia de chuva, dia pessoal. De chuva. Entendeu por que eu não uso fundo? Olha como é fácil identificar. E o principal, né? A espessura da massa que eu apliquei lá no vaca malhada, lá na nossa primeira placa, vocês vão perceber que não aparece o fundo. Aí eu pergunto, Renato, para que pintar na cor? Por que eu vou encarecer o sistema de pintura, sendo que eu crio, né, uma camada de massa e escondo a superfície? Para que chegar na sua casa que está lá toda pintada já, né? Vamos supor que sua casa esteja branca, já está toda pintadinha de branco lá. Eu vou ter que pegar, passar mais uma tinta de fundo na cor, fazer o cliente gastar um pouquinho mais, né? Vamos gastar um pouquinho mais. Lógico que muita gente gosta, né? Não, vai é um processo a mais. Só que eu acho que encarece muito isso aí. Eleva o custo. Então, eu tenho um produto aqui que ele me atende uma parede. Cara, eu já fiz em cima de verde, amarelo. Sabe esses amarelo forte? Eu dei 2 demãos do produto e entreguei o trabalho. Claro que eu fiz uma avaliação, é sempre importante, pessoal. Quando se trata de efeito, se você chegar na casa do cliente, tá lá com a parede já pronta, tal, para você fazer, você como profissional tem que fazer o quê? Analisar o tipo de superfície que você vai aplicar um produto novo lá. Então, isso aí vai entrar no que vocês já fazem todos os dias. Vocês, pintores, já fazem isso todos os dias, que é o quê? Preparação de superfície. Passar massa, né? Entrar com a tinta. Então, vocês têm que fazer o quê? Uma avaliação da parede. Se a pintura tiver ok, tiver boa, mesmo sendo uma pintura antiga, tá? Você pode passar o cimento queimado por cima, tranquilo, tá? A pintura estando boa, você vai entrar com a massa por cima, mesmo estando colorido. Pode ser vermelho? Pode. Eu já fiz em cima de vermelho e eu consigo fechar. Então, aí é um desafio. Aí o pessoal vai falar assim, mas cobre? Cobre. Porque qual que é um dos maiores segredos, né? O pessoal às vezes aplica massa, então como ele raspa a massa, realmente não vai cobrir. Não deixa camada, né, Edson? Não deixa camada suficiente para cobrir. Porque a hora que ela seca, pessoal, eu vou usar um termo aqui, você me corrige, tá? Essa massa, pessoal, é mais ou menos igual a tinta. Ela fecha os poros, né? Ela vai fechando os poros e aí ela vai fechando, ó. Então, ó, eu não consigo ver o fundo da minha aplicação. Por quê? Porque eu apliquei uma camada satisfatória, tá? Edson, antes de você continuar, eu preciso te fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito importante que está acontecendo aqui no nosso chat. Tá? Vamos lá. Edson, eu preciso lixar entre essas demãos para deixar um acabamento perfeito do cimento queimado? O Edson já deu uma dica muito importante sobre isso, mas vale reforçar, né, Edson? Vou reforçar. Eu não uso nenhuma lixa. Por que, Edson? Você não usa nenhuma lixa entre essas demãos? Não uso porque, como você mesmo já passou a mãozinha aqui, a minha aplicação ela tá rente. Ela tá rente aqui, eu não tenho necessidade de usar a lixa e não vou usar porque realmente não precisa. Então o segredo é a aplicação. Assim, ó, se você for usar a lixa, é bom você saber o seguinte. Vamos imaginar que você está uma superfície externa. O produto é externo. Só que quando você
utiliza a lixa e dependendo da lixa que você usar, eu estou falando, né? Sempre mencionando aqui o nosso cimento queimado. Se você usar a lixa, o que vai acontecer? É como se você pegasse uma pele limpa, né, uma pele suja, e passasse a lixa, você vai fazer o quê? Você vai abrir os poros da sua pele. A mesma coisa vai acontecer com a massa. É como se você quebrasse a resistência da massa. Então, por isso que a gente falou lá no início que o produto foi feito para você aplicar sem a necessidade de usar a lixa e sem a necessidade de usar a resina. Então, senhores, caprichem na primeira demão que você não vai precisar usar uma lixinha sequer. Tá? Você não vai quebrar a resistência do produto. E com 2 demãos, vocês podem ter certeza. Fica show, fantástico. Legal, Edson. Obrigado pelas dicas. Pessoal, olha que dicas sensacionais que o Edson está trazendo para vocês, pintores e pintoras. E eu vou dar mais um recadinho aqui, tá? Não se esqueçam do sorteio. Hoje nós temos sorteio. Exato. Então, olha, coloquem lá o post, comentem que vai ter um sorteio muito bacana hoje ainda. E amanhã... Não percam por amanhã. Amanhã nós temos uma... Ah, não sei. Eu vou ter que ver com a produção, Edson. Ah, beleza. Pessoal, não esqueçam que amanhã nós temos uma programação extremamente legal, tá? Então também, amanhã, por favor, pessoal, é de tarde, pega lá, coloca a cobertinha, aproveita que tá um friozinho, né? Acho que a maioria das regiões aí do Brasil tá frio, né? Então, cobertinha nas pernas, celularzinho, tablet, computador. Vamos lá também para amanhã uma aula muito legal, muito importante. Bom, Edson, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aquela que, assim, ó, todo mundo faz. Edson, eu posso acelerar a secagem das demãos, da vaca malhada, do complemento da aplicação com um soprador térmico? Não recomendo. Por que você não recomenda, Edson? Bom, primeiro que todo produto, né? Todo produto. Eu assim, uma regrinha básica, né? Lá em 2009, quando eu comecei a querer ser pintor, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer bons técnicos e aprender isso com os caras. Ó, produto químico, você não acelera a secagem. O ideal é o tempo de secagem natural do produto. Então, pessoal, eu não recomendo. Claro que, né, toda regra tem sua exceção. Qual é a exceção? Num treinamento. Num treinamento, eu vou utilizar ali o meu secador e tal. Mas, pessoal, eu não recomendo. Por quê? Nessa secagem, você pode craquelar a sua massa, tá? Porque você está forçando a secagem dela. Então, eu realmente... e falo isso como experiência, é o seguinte: espere secar a massa, né? Existe aí um negocinho bem simples para o pessoal entender de casa, que é o seguinte: uma parede de 10 metros quadrados, hoje em média, o pintor cobra hoje no Brasil R$50 o metro quadrado por aplicação do cimento queimado. Nós estamos falando em R$500. Se eu dividir em 2 meio período por uma parede de 10 metros, tá? Necessariamente, pessoal, eu não preciso fazer a parede no dia. Eu posso fazer em meio período, 2 meio período, tá? Eu vou estar fazendo essa parede e o mais importante, eu vou estar respeitando a secagem do produto. Então, a chance de eu ter um problema com essa parede cai para 0, né? Praticamente, tá? Então, é isso. Quando eu quero acelerar, tudo que a gente tenta acelerar, a gente tenta adiantar, a gente já viu aquele ditado, né? Que a pressa é inimiga. É inimiga da perfeição, então, né? Então, é mais ou menos isso aí. E um detalhe bem importante, né? Por exemplo, aqui agora deve estar 18 graus, 19 graus. E aí eu coloco um soprador que vai estar 60, 70 graus, acelerando essa massa, né? Então não recomendamos isso. Você falou do preço, Edson. Isso a gente pode pegar como base esse preço de R$50 o metro quadrado hoje numa região, ou tudo vai depender de como ele vai pegar essa superfície? Se ele precisa preparar essa superfície antes, ele já pega a superfície pronta só para aplicar o efeito? Não, R$50, nós estamos falando da aplicação do efeito. O efeito, só parede já acabada. Só o efeito. A parte de preparação, aí o pintor ele vai ter que fazer a avaliação dele lá e cobrar. E novamente, esse 50 aí, pessoal, varia, porque pode chegar até 90, 100, depende da região. Deixa eu só mostrar para ele. Se tiver semibrilho na placa? Se tiver semibrilho na parede, o que eu devo fazer? Ah, boa pergunta. Eu entro com a minha lixinha ferro ali, ó, lixa ferro 80, vou riscar todo esse brilho, porque a ideia é eliminar o brilho, né? Tirar o pó
e aí eu já posso entrar com o produto. Então seria importante abrir porosidade também, com uma lixa fina, né? Tirar esse brilho, abrir porosidade para que eu tenha um melhor encapamento, né? Uma melhor aplicação do cimento queimado. Legal. Exato. Pessoal, deixa eu aproximar para vocês aqui, ó. Tá? Aqui tá com uma demão. Tá vendo? Ó? Não tem mancha nenhuma, correto ou não? Vamos fazer a mágica aparecer aqui, ó. Lógico que essa aqui é a cor dia de chuva, é a cor mais usada em ambientes internos, tá? É muito procurado por arquitetos, os arquitetos amam essa cor, tá? Ama por quê? Porque ele traz aquele toque de suavidade, né? Então tudo que você pôr do lado desse cara, ele combina. Se você pôr alguma coisa brilhante, ele vai combinar. Então, a gente fala assim que é a cor que veio para ficar no ambiente interno. E tá saindo que nem água isso aí, porque realmente ela é muito bonita, tá? E aí, o que acontece? Eu estou aqui, ó, com a minha primeira demão, tá? Logicamente, pessoal, que a placa é pequena, tá? A nossa pedaço de parede aqui é pequeno, talvez não mostre tantas manchas assim para vocês, tá? Como se tivesse uniforme. Mas aí, eu vou entrar com uma outra ferramentinha aqui, e aí assim, ó, o Edson Costa utiliza, né? A gente fala que ser decorador não é fácil, você precisa investir, né? Você tem que ter investimento. Então, assim, com um dos efeitos que eu consigo fazer legal é realmente usando essa desempenadeira aqui, ou eu posso usar esse cara aqui, ó, que é uma desempenadeirinha um pouco menor. Por quê? Porque agora eu vou fazer um pouquinho mais de força, né? Eu vou pôr um pouquinho mais de força na minha mãozinha. Agora sim, meus amigos pintores e pintoras, agora eu vou raspar a massa. Agora sim é para raspar a massa mesmo com força, tá bom? A gente vai fazer isso uma vez só e vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Edson, antes de você fazer isso, o pessoal ainda está com algumas dúvidas referente à segunda demão. Pessoal, a vaca malhada, eu aplico o produto na superfície, aí depois eu venho fazendo a complementação. Então eu aplico, né, a primeira camada, a primeira demão, vamos dizer assim, que é a vaca malhada, eu posiciono o produto em alguns pontos, faço um desenho, não precisa ser padrão, tá? Pode fugir do padrão, mais bem aleatório, mais bonito. E aí depois eu venho puxando massa da onde não tem para onde tem, depois de 30, 40 minutos. Em resumo, fechando os espaços que ficou sem massa. Exato, tirando a parte branca. Tento colocar toda a massa nas partes brancas. Tiro qualquer parte branca da minha superfície, ok? Esse seria como se fosse uma segunda demão, mas é a complementação da vaca malhada, ok? Quanto tempo, Edson, depois da secagem, quanto tempo de secagem eu preciso para aplicar essa demão que você está fazendo agora? Agora aqui é a segunda demão. E aí a segunda demão é o método convencional que todos vocês já fazem, que é o quê? Pegar do canto esquerdo ou do canto direito, como preferir, ou de cima, de baixo, enfim. E aí fechando a parede toda. Então, tipo assim, eu começo aqui, ó. Lógico, a placa eu comecei por cima, mas geralmente na parede eu começo lá no canto, vou descendo até embaixo, tá? E vou levando até eu chegar ao término da parede, tá bom? Quanto tempo? Como eu disse, eu faço em 2 etapas. Então, eu aplico uma demão num dia e faço isso só no outro dia. Mas, se a paredinha for 5 metros, pessoal, se for 5 metros a parede, 6 metros quadrados a parede, eu consigo aplicar ela em 1 hora. Em 1 hora eu consigo passar a primeira demão já, né, levando em consideração o tempo de secagem da vaca malhada. Eu consigo aplicar ela em 1 hora, fechar, e aí eu consigo esperar de 4 a 6 horas. Ou seja, então, uma parede de 6 metros eu consigo fazer no dia, tá? Já de 10 metros, e aí é uma questão de logística, de financeira, na hora de cobrar tal, eu deixo para 2 dias, tá bom? Então, eu recomendo para os senhores sempre assim, ó, de 10 metros para cima, fazer em 2 etapas, deixar realmente o produto secar, porque isso faz diferença no efeito também. Às vezes, o cara não deixa secar, né? Não deixa a secagem lá e já aplica a massa por cima. E às vezes ele não tem um bom resultado. Isso também interfere no resultado final, tá? Legal. Ô, pessoal, tem uma nova dica, nova não, né? Uma velha dica que é extremamente importante. Vocês estão vendo que o Edson, cada vez que ele vai pegar material, ele tira aquele excesso, né? Descarta realmente aquele excesso. Porque pode secar aquela massa e aí você não tem uma boa performance na aplicação. Então, o que sobrou aqui na desempenadeira, descarta, tá? Pessoal, aplicação em banheiro. Eu posso, Edson, fazer a aplicação de cimento queimado em banheiro?
O que você acha? Banheiro. Box ou lavabo? Banheiro ou lavabo? Isso, pessoal, tem Qual essa deles? grande diferença. A gente não combinou, mas Bom, o Edson acertou lavabo, em cheio. lavabo, 100%. Isso. Posso fazer 100%. Banheiro. Dentro do box? Não. Não posso, tá, pessoal? Dentro do box nós não recomendamos. Lavabo ou até dentro do banheiro. Do box para fora, beleza. Até eu consigo fazer. Mas dentro do banheiro nós não recomendamos, E por tá? que não pode, Renato? Porque eu tenho variação, né? Tenho variação térmica, tenho água caindo diretamente, então eu não posso trabalhar com colunas de pressão de água, eu não posso deixar esse produto umedecido, molhado, né? Coberto de água. Então, por isso que a gente não recomenda E tem fazer uma aplicação coisa- em áreas molhadas. E tem algo mais importante que isso aí, na minha opinião, Qual que é, Edson? que é o nosso querido sabonete e shampoo. Sabonete, shampoo, óleos São corporais. produtos gordurosos que, uma vez em contato... Porque o problema do cimento queimado, pessoal, não é a questão de molhar. Molhar, beleza. Vai tenho jogar o quê? água, ele é hidrorrepelente. O problema maior ali é o shampoo e o sabonete, porque uma vez em contato com a parede aqui, vamos lembrar, o nosso acabamento ele é fosco natural. Ele é fosco natural, então ele vai absorver. Ó, o sabonete e shampoo, até que eu sei, tem óleo lá. Bastante. Ele vai absorver isso aí, tá? Vai absorver, vai fazer o quê? Vai manchar o seu box. Então, pessoal, no box, e aí vai entrar naquela discussão, eu posso passar resina, não posso, tá? Pessoal, se for passar resina no box, saiba que vai ficar diferente do restante do ambiente. Então, para dúvida, a gente não Pra evitar, recomenda. né? O que eu recomendo para os meus arquitetos? Pastilha. Faz lá, vai fazer o banheirinho, já põe pastilha. Porque o pessoal, o arquiteto chama você lá no projeto, Edson, eu quero fazer o cimento queimado, o que eu posso? Então você já dá essa dica para ele, para fazer, porque tá usando muito pastilha preta, tal negócio. Pessoal, fica impecável. Então, o box é um lugar que a gente não recomenda, e aí, lá no início do nosso bate-papo, sobre a churrasqueira. Se a churrasqueira for refratária, você pode aplicar sem problema nenhum. Se não for refratária, realmente eu não recomendo, porque você vai ter problema. E aí não é o problema do cimento queimado, vai rachar o reboco, vai rachar um monte de coisa lá. Muita gente Beleza? perguntou, Edson, o que é refratário? Refratário é aquele tijolinho que vai dentro isolando a churrasqueira, para que aquele Isso. calor fique concentrado lá dentro, tá? Isso E aí. pessoal, às vezes pode ter ficado uma dúvida referente a box, tá? Quando a gente fala de box, a gente está falando tanto nas paredes quanto no piso, tá? No piso também não pode ser aplicado o cimento queimado dentro do box. Na área fora do banheiro também não recomendamos para piso. Apenas paredes, teto, mas não em piso, ok? Bom, aqui o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou aplicando, tirando o excesso. Aplicando, tirando o excesso, tá? E aí, ó, conforme eu faço a aplicação, tá? Eu já vou dando o acabamento. Então, com a própria desempenadeira, por isso que aqui vocês estão vendo eu o tempo todo com um paninho na mão e limpando. Toda vez que eu levo material, eu pego um pouquinho o material, levo para cá. Vamos lá, vamos fazer isso na prática. Peguei o material, levei aqui para a minha parede, tá? Então, aqui, ó. Enquanto ele tiver molhado, tal, legal... Beleza, mas vai chegar uma hora, dependendo um dia, se estiver muito quente, essa massa já vai ressecar. Ressecou, começou a embolar aqui na ponta da desempenadeira, eu descarto. E aí, muitos pintores perguntam, nossa, Edson, mas se você usa 2 galões de cimento queimado para fazer uma parede, não é, pessoal, 1 galão eu uso para descarte. Tá vendo? Tá vazio, né? É, Tá vazio, ó. isso. Então, eu utilizo ele, ó, para descartar o material, né, que não vai servir. Por quê? Toda vez que eu levar a minha ferramenta aqui na minha parede, vai ter o atrito, né? É como se essa massa esquentasse, já ir secando. Então, vai chegar um ponto da massa, você profissional vai perceber isso, que ela vai começar a descartar. Então, ela já está pronta para descartar. Então, é isso. Pego pouco material, boto na ferramenta aqui e raspo ela. Aí eu raspo, né, Edson? É. Nessa camada, nessa demão, eu raspo. Vamos mostrar para o pintor Bora, lá? vamos lá. Vamos mostrar para eles qual é a quantidade que a gente usa de massa? Bora, Vamos bora lá. Vamos lá aqui para o pessoal ver, ó. Bem pouquinha massa, né? Se eu colocar muita massa, Edson, o que acontece? Se eu colocar muita massa Se eu nessa etapa colocar aí... muita massa, o que vai acontecer? Eu vou me perder aqui, vai começar a criar um monte de relevo, e aí vai ficar lá, o pintor fala, Edson, eu tenho que usar lixa, porque ficou cheio de costela, ficou cheio de rebarba. Por quê?
Porque no consciente dele, ele está tão acostumado a pegar aquele montão de massa corrida e aplicar, porque na cabeça dele ele vai usar a lixa. E aqui é diferente, né? Pô, eu tenho que usar pouquinho a massa, ficar passando de pouquinho. Só que o pouquinho a massa, olha o tanto que ele rende. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Legal. Edson, Olha o teve tanto gente que ele perguntando por que você usou duas desempenadeiras? Você usou uma mais reta, né? E você Isso. usou uma angular. Isso. E um detalhe. Pessoal, às vezes surgem algumas perguntas do tipo, posso fazer a aplicação do cimento queimado com celulóide? O que é celulóide? É aquela espátula bem flexível. Com aquela lá a gente não recomenda, pessoal, porque você precisa compactar as demãos. Quanto mais liso, mais fino, você consegue entregar um acabamento mais perfeito, certo? Em resumo, para essa massa não vai funcionar a celulóide. A celulóide. Simples assim, ela não vai funcionar. E a diferença agora das desempenadeiras, Edson? Então vamos lá. Bom, pessoal, dá para fazer com a desempenadeirinha quadrada? Dá. Só que eu, Edson Costa, eu sinto que a minha mão ela fica muito presa. Então, como é a segunda demão, eu entendo que é as manchas que vai sobressair, que vai ficar no meu desenho. Eu aprendi que com esse tipo de desempenadeira eu tenho uma agilidade melhor, né? E não só isso, né? Essa ferramenta aqui, quando você chega no canto da parede aqui, você não bate sua mão, enfim. Então, assim, para o meu dia a dia, eu acho que o desenho fica melhor. Você constrói um desenho melhor. Mas também, pessoal, para quem quer fazer com a quadradinha, também dá. Vamos mostrar aqui pro pessoal que, às vezes, né? O Edson tem um arsenal de ferramenta aí, né, Edson? Tem. É o que eu falei, a gente tem que investir, né? A nossa profissão, nós não podemos ficar só preso numa ferramenta, numa espátula, num rolo, numa bandeja, não dá, não comporta isso, né? Até por conta da variedade de material que a gente tem no mercado. Então a gente tem que ter ferramenta, porque eu tenho que estar preparado, cara. Eu tenho que estar preparado para a guerra o tempo todo. É isso aí, tá? isso aí. Pessoal, estão gostando das dicas do Edson? Tá contando todo o segredo ou tá escondendo algum, Edson? Não, todos os segredos, Edson? Não tem problema Olha só, pessoal, que legal, hein? Isso mostra o quão profissional o Edson é, trazendo todos os detalhes aí. E se ficou alguma dúvida referente à superfície molhável, posso aplicar no banheiro? Não posso. Pessoal, é um produto que tem hidrorrepelência na sua formulação. Então, sim, ele pode ser aplicado em áreas externas, de exemplo, uma parede externa que tenha contato com chuva frequente. Não tem problema algum quanto a isso. O que a gente não pode é contaminantes dentro de um box de banheiro, por exemplo. Agora, numa parede externa, onde tenha contato com água diariamente, frequentemente, o produto vai performar muito bem. Então, deixa eu mostrar para o pessoal. Eu não sei se está dando para, pelo menos para mim aqui, não estou conseguindo. Vamos ver se o pessoal consegue identificar. Aqui, ó, eu tenho lugares onde eu passei a massa, tá? E aqui são lugares onde eu não passei a massa. Eu quero virar a placa de perfil para vocês tentarem focar, para o pessoal de casa ver que realmente, ó, aqui já dá o acabamento. Então, eu passo a minha mãozinha aqui, ó, tá liso, pessoal. Não tem rebarba, ó. Vocês podem ver isso aqui. Então, quando a gente fala que não precisa de lixa, não precisa de resina e tal, que o produto ele te oferece esse tipo de acabamento, é isso, ó. A gente mostra isso na prática para o pessoal, que principalmente quem faz o treinamento presencial tem essa possibilidade de realmente descobrir que o negócio funciona e funciona bastante, tá? E aí, para encerrar o cimento queimado, tá? A gente deixou uma plaquinha já pronta aqui para vocês, ó, tá? Que vai dar mais ou menos esse acabamento. Não sei se o pessoal consegue ver aí de casa, tá? Aqui, ó, são manchas. Como é um efeito, ele é uma cor mais claro, então as manchas ficam mais suaves. Então, pintores e pintoras, se vocês querem um acabamento suave, não precisa forçar muito, não. É só pegar o dia de chuva, você já vai ter um acabamentinho legal. E vamos sempre lembrar que quando se trata de cores, é muito importante vocês saberem o tipo de iluminação que tem lá, né? Qual é o tipo de iluminação que o seu cliente tem dentro da casa? Porque isso influencia também no acabamento final, tá? Às vezes você pode usar o dia de chuva num acabamento, num ambiente com pouca iluminação, o que vai acontecer? Vai fechar. Então, vai escurecer um pouco mais. Então, tudo isso, o profissional de pintura, ele acaba explicando isso para o cliente. Para quê? Para que não haja aquela surpresa. Por exemplo, se você aplicar o Avenida Expressa, né? Vamos falar das cores do cimento queimado aqui, ó. São 6, né? 6 cores, né? 6 cores. Dia de chuva, Avenida Expressa, Selva de Pedra,
Vista noturna. Túnel de concreto, vista noturna e qual que é o outro? Pedra rosada. Pedra rosada. Então, ó, são 6 efeitos, são 6 cores maravilhosas. E aí aqui eu encerro a parte de cimento queimado. Deixa eu te perguntar, faz é com quanto você. tempo que essa placa tá pronta, Edson? Essa placa de cimento queimado. Eu fiz ela essa semana. Essa semana. É. Você acha que daria pra gente jogar água nela pra gente mostrar a hidrorrepelência pro pessoal? Pode mostrar, claro. Lembra que a gente falou da hidrorrepelência, pessoal? Aqui vamos fazer um testezinho bem rápido pra vocês, Vamos lá. tá? Olha só, água, tá? Então a gente Ó. vai colocar um pouquinho de água aqui, ó, simulando, né? Um Vamos lá. contato com água. Olha Põe só a que água, legal. que eu vou fazer isso aqui, ó. Olha só como o produto realmente tem hidrorrepelência, acaba saindo a água e não marcando o produto na aplicação. Não tem essa absorção. Sem passar cera, sem fazer nenhum tipo de lixamento, sem passar resina, só a aplicação do cimento queimado. Eu tenho uma história, uma experiência para falar que aconteceu comigo. E eu gostaria de deixar isso para os pintores também refletirem. Um belo dia eu apliquei numa área externa, tá? Eu comecei, era a segunda demão já, eu estava aplicando na área externa, eu comecei 7 horas da manhã, eu acabei por volta de mais ou menos 10h30, foi a parede lá. Pessoal, quando foi à tarde, desabou o mundo a chover. Choveu. Então, se for ver, se for analisar, nós tivemos aí um tempo de descanso da minha aplicação e desse tempo de chuva que caiu, eu até fiquei com medo, Renato, te juro, eu falei, nossa, perdi a parede. Pessoal, deu mais ou menos umas 4, 5 horas, tá? Ó, eu voltei no outro dia lá, tava exatamente intacto, não tive problema, não manchou, e aí foi um alívio, porque o que acontece? Lembra que eu falei? Quando você aplicar em 2 dias, esse segundo dia que você está aplicando, que você vai aplicar a segunda demão do cimento, você só está raspando a massa. Então, é uma massa bem fininha, ela vai bem fininha, ela seca mega rápido. Então, se acontecer um negócio desse, que aconteceu comigo, você não perde. Agora, olha a diferença se você fizesse a primeira demão no dia e dessa segunda demão. Certamente você iria ter problema. Fica a dica e a experiência que aconteceu comigo. E graças a Deus deu tudo certo. Não aconteceu nada. Só o vinil te proporciona isso, hein, Edson? Por isso que eu uso o vinil. É.